Salve, meus queridos, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu vou montar ali a opção perfeita do seu PC para encaixar a sua RTX 3060. É aquilo que vocês já sabem. Deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos falar de detalhe por detalhe de cada peça que eu escolhi aqui. Mas antes de eu mostrar quais peças eu escolhi, tem um aviso aqui bem importante. Esse daqui não é a escolha correta, por assim dizer. Essa é uma das escolhas que eu considero ideal. Eu, depois que eu passar por essa escolha, eu vou falar para vocês outras ali rapidinho, vou só dar uma passada por cima. Mas ela é uma das escolhas ideais. Perceba, uma das escolhas. Não tem a opção perfeita. Não existe isso. Não tem tipo, esta placa de vídeo é feita para este processador, com essa quantidade de memória, com esse tipo de armazenamento, com essa placa-mãe. Não é assim. Isso que é o bom do PC. Você consegue escolher peça por peça certinho. Mas daí, obviamente, a parte ruim disso, o lado negativo, é que você precisa saber, né, ou pelo menos dar uma estudada, ou fazer alguém que saiba fazer, quais peças combinam com qual. Então, vamos começar. Temos aqui o processador, que é o 5600. Ryzen 5 5600. Sim, a gente já tá aí nos processadores Ryzen 8000, a gente já viu 7000 e 8000, né? O 6000 a gente não conta porque ele é mais focado nos processadores mobile. Então a gente já tá nos processadores desktop 3 gerações atrás. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque continua sendo um ótimo custo-benefício. O 5600 é um processador extremamente forte ainda, muito bom, que não vai te causar nenhum problema com a sua RTX 3060. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que a RTX 3060, ela é uma placa de vídeo Gen 4, então ela é PCI 4.0 x16, mas uma coisa que você tem que lembrar é a 3060 funciona super bem se ela tá numa configuração 3.0 x16 ainda, tá? Então isso é algo que você tem que se preocupar. No caso desse setup, obviamente, como a gente tá fazendo aqui uma escolha ótima para 3060, obviamente daí o nosso setup vai ser 4.0 x16. O nosso processador ele é 6/12, ele já vem com cooler, 4.4 GHz turbo, ótimo processador, vai aguentar você jogar o que você quiser no 1080p no high, beleza? Mas daí a gente tem uma pequena coisinha aqui, que seria o cooler. Sim, ele vem com o cooler Wave Stealth. Ele vai aguentar? Vai. Ele vai aguentar com uma 3060 esquentando dentro do mesmo gabinete? Vai. Mas pensando em longevidade, que seria o quê? O seu processador, depois de 3 anos de uso, a 75 graus, quando você está usando o teu PC, e depois de 3 anos de uso, a 60 graus ou a 55 graus que você está usando o teu PC, qual que você acha que vai durar mais tempo? É aquilo, é algo que vai, não é que ele vai degradando a performance, mas ele pode causar ali algum erro se ele ficar numa temperatura mais alta por mais tempo. Então, sempre bom a gente manter uma temperatura um pouco mais baixa, né? Como exemplo aqui, não é só um exemplo, eu coloquei aqui o Air Cooler Deepcool High Performance AK400, ótimo cooler, vai manter o seu 5600 em ótimas temperaturas, é exatamente o que eu usava antes, 5600 num AK400, e ele é um preço bem barato se você parar para pensar, 149 para um air cooler de qualidade desse, tá ótimo, tá? Esse aqui é só um exemplo que eu tô dando. Não precisa, tecnicamente, colocar um air cooler, porque o 5600 na Tera já vem com cooler Wave Stealth. Mas aí eu dou uma opção a mais para vocês, que um air cooler que seja uma torre com um fã de 120mm já é o suficiente. Se o cooler Wave Stealth já é o suficiente, uma torre de 120mm também já vai ajudar. De placa-mãe, eu poderia ter pego algumas B550 que fossem mais de entrada ainda, mas eu peguei essa Asus Prime B550MA. Ela é um modelo MATX, mas mesmo assim, como vocês conseguem ver aqui, ela tem 4 slots de memória, um slot de PCI X16, né, que é o suficiente pra gente, né, 2 SSDs M2, né, 2 conexões M2 para você colocar mais um SSD mais para frente também, depois a gente vai falar isso. O VRM dela não é muito forte. Tem um dissipadorzinho de calor, sim, tem no VRM, mas não é muito forte. Mas o 5600 não vai precisar. Não vai precisar. Por que eu tô falando isso? Cara, a gente já fez aquela coisa. Mas e se eu for trocar o processador? Sim,
Daí você pode colocar, por exemplo, uma B550 um pouco mais parruda, uma TUF, uma Aorus, que tem um dissipador um pouquinho melhor, para você colocar um 5700 X3D, um 5800 X3D ali, mas a gente tá falando de base, o PC perfeito para 3060. Você não precisa mais do que um 5600 e um dissipador num VRM desse tamanho aqui, tá bom? De memória, eu peguei 2 pentes de 8 GB a 3200 MHz. É aquilo. É o mínimo. Se isso é o mínimo, por que você não coloca mais? 16 GB é o suficiente para você rodar o seu sistema operacional sem problemas, deixar o teu Discord, um navegador e o teu jogo aberto. Ou fazer live também, 16 GB continua sendo muito suficiente. Ah, mas por que você não coloca mais? Beleza, se eu for colocar mais, o que eu vou fazer? Se eu colocar mais 8, fica com 24, eu não vou estar usando o Dual Channel corretamente, meu PC vai estar perdendo performance, não vale a pena. Se eu colocar mais 2 pentes de 8, se a gente para ir pro total, né, de 32 GB de RAM, eu tenho quase certeza, eu posso fazer isso com muita certeza que esse é o meu caso de uso, a maioria da galera não vai passar de 20, 25 GB de uso de RAM. De SSD, eu coloquei 1 TB de Kingston NV2. 1 TB de NVMe, leitura 3500 e gravação 2100 é o suficiente. Putz, mas você tá pegando um SSD Gen 3, cara, ele não passa de 3500 de leitura e gravação. Sim, não precisa mais do que isso. A gente tá fazendo um setup de uma 3060, um 5600 para jogar no máximo do Ultra no 1080p. Obviamente você consegue brincar no Quad HD, tá? Sem problema nenhum. Isso é o que eu fiz por muito tempo, usar 3060 pro Quad HD. Mas eu tô fazendo um PC focado no que a 3060 foi feito para fazer, o Full HD. E esse daqui é mais do que o suficiente. Você não vai estar precisando de mais do que isso de velocidade. O teu Windows não precisa de mais do que isso de velocidade. Se o seu Windows tiver acesso a mais do que isso de velocidade, não fará diferença alguma. E por seus jogos também, a grande maioria deles, se você tiver um SSD mais rápido, seus jogos vão carregar minimamente mais rápidos. Não é tipo, se eu tiver, ao invés de leitura 3500, tiver o dobro, não quer dizer que o teu jogo vai carregar 2 vezes mais rápido. Não é assim que funciona. Em questão de fonte, eu peguei uma muito mais forte do que precisava, que é a Superframe Kyber de 750 watts. Por que eu peguei ela? Primeiro, ela é 80 Plus Gold, Cybernetics Gold, conector PCI 5.0 com 5 anos de garantia. Pô, é uma fonte boa, uma fonte forte, uma fonte que vai durar no mínimo uns 10 anos aí, se você cuidar do teu PC direito. E ela tá com preço muito barato, cara. Esse é o segundo ponto. O preço dela é absurdo, R$ 379 para uma fonte que vai ter uma força tão grande assim no teu PC, que vai fazer o teu PC ter uma ótima eficiência, porque você, nessa configuração, vai estar gastando seus 500 watts. Você não vai estar gastando tudo, os 750 watts da sua fonte, menos até do que 500 watts. A tua fonte, por estar usando ali só metade dela, ela é mais eficiente, ela gasta menos energia para gerar energia suficiente para o teu PC. Então a tua conta de luz também vai dar uma baixada. Eu recomendo muito você pegar uma fonte de qualidade, mesmo que uma fonte de 500 watts que seja 80 Plus Bronze pudesse entrar no lugar dessa daqui, eu pegaria essa daqui ainda, sem pensar 2 vezes, para eu ficar seguro mais para frente também. E de gabinete é aquilo que eu já falei para vocês 500 vezes. É tua escolha, brother. É tua escolha de estética, é tua escolha de cor, é tua escolha de quantidade de fãs. Por quê? Porque um 5600 e uma 3060 não vão gerar calor suficiente para você precisar ter 70 fãs dentro do seu gabinete. Um gabinete que tenha um fã tirando o ar ali na parte de trás já é o suficiente. Mas de qualquer maneira, eu escolhi um aqui só para mostrar para vocês, Gamer Ninja Saga, R$ 189, que já vem com 4 fãs, então ele vem com 3 aqui na frente e mais um atrás, você vai ficar de boaça, de boaça. Você vai ter 3 fãs trazendo o ar pro lado de dentro, e daí o ar quente vai estar saindo pela parte de trás e saindo pela parte de cima também, porque o calor tende a subir, né? Então, esse é o setup que eu montei para vocês. Este setup no total deu 2.926,47. Obviamente eu não coloquei a 3060 aqui, né? Daí você tem que colocar junto a 3060 que você escolheu, né? Ou se você ainda tá procurando, para ver quanto que vai ficar no total ali. Mas sabendo que a 3060 você consegue achar por 1.500, 1.600, 1.700, a gente pode pensar aí que o PC vai dar em torno de 4.500, 4.600, fechou? E ele fica um PC muito confortável para sua
3060, muito confortável para você jogar o que você quiser no 1080p, no High ou no Ultra mesmo. Esse é o videozão de hoje, o link desse PC vai estar na descrição para você poder mexer, né? Vai que você quer um gabinete branco, uma placa de vídeo branca ou qualquer outro detalhe assim, você vai conseguir alterar lá e deixar exatamente do jeito que você quiser. Então, deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.